Olá pessoal, hoje eu vou dar uma nova dica de direito administrativo. Todas as minhas dicas vão seguindo, vou tentar fazer uma correlação da matéria anterior com o de agora e aí vai. Eu comecei falando de atos administrativos, dei a diferença de ato administrativo para um fato administrativo, falei que a administração pode praticar um ato administrativo e um ato da administração, assim como um particular que esteja exercendo uma função pública pode também exercer um ato administrativo. E hoje a gente vai falar sobre os elementos ou requisitos de formação dos atos administrativos, né? Requisitos / elementos de formação dos atos administrativos. Então, como o ato administrativo é formado, tá? Como eu sei quando ele de fato está formado, exercendo efeito, não está com nenhuma ilegalidade, né, por vício de uma formação no mundo jurídico, tá? Então, muitas coisas eu criei, muitas coisas também eu vi de mnemônicos, e tem um mnemônico também para decorar isso daqui. Decorar, você decora, mas tenta aprender também. Os requisitos e elementos de formação dos atos administrativos é o COFIFOMOB. Esse daqui é famoso, não fui eu que criei. Tá? Toda vez falha alguma caneta. Tentar ver. A gente comprou tinta, mas tá falhando do mesmo jeito. COFIFOMOB. COFIFOMOB, tá? Isso é um mnemônico que você vai usar para lembrar quais são os requisitos ou elementos de formação dos atos administrativos. Lembrando que vai cair assim na prova. Um requisito, um elemento de formação, uma dessas daqui, que vocês vão saber o que é. Aí você vai ter que fazer se é sim ou não. Às vezes eles vão aprofundar, colocar informações mais aprofundadas. E eles podem também trocar. São atributos dos atos administrativos e colocar uma dessa aqui errado. Atributo é outra coisa. São espécies dos atos administrativos e colocar isso aqui errado é outra coisa. Espécies dos atos administrativos. Vamos ver mais para frente. Então, requisitos ou elementos de formação. É sempre importante prestar atenção do que a gente está falando, tá? É uma dica que geralmente você não vai ver num curso tudo, e você vai tentar fazer a ligação entre os temas e não vai conseguir porque não teve essa dica. Então é importante. Tá? COFIFOMOB. Primeiro requisito ou elemento de formação do ato administrativo é a competência. Como assim a competência? O agente público só pode fazer o que está na lei, certo? A gente viu o princípio da legalidade. Só que tem um agente público certo para fazer determinado ato. Então, aquele ato administrativo tem que ser feito pelo agente público certo, tá? Então, se aquela pessoa tem o poder de fazer aquilo, ele tem a competência para fazer aquilo, tá? A competência não é esse sentido de competência que a gente sabe por aí, você é competente para fazer. Você pode até associar, mas é você poder fazer, não importa se você tem habilidade ou não, mas é você poder fazer porque a lei diz que você pode fazer. Então seria competência. Eu sou competente porque a lei me designou essa função, então eu posso fazer. Você tem ali uma penalidade. Se eu posso aplicar aquela penalidade, eu sou competente para aplicar, tá? Importante, aprofundando, tá? Eu vou tentar ser rápido. Aprofundando, a competência, ela pode ser delegada. De onde que eu tiro isso? Lei 9784, de 99, fala que pode se delegar, tá? Uma parte da sua competência. Então, se você tem uma competência, você pode delegar uma parte da sua competência. Não precisa ser hierarquicamente da mesma hierarquia a pessoa que você vai delegar. Você pode delegar parte, não é total. Você pode delegar parte da sua competência à pessoa. Importante, eu falei que pode delegar parte da competência. Agora, quando a competência for exclusiva, porque existe a competência exclusiva e a privativa. A exclusiva é que somente você pode fazer e pronto, você não pode delegar. Não é possível delegação de competência exclusiva. A lei vai falar isso, é exclusivo disso. Não pode delegar, tá?
Agora, se for privativa, se for uma competência comum, você pode delegar parte. Importante, lembrando das últimas aulas, quando eu delego, a pessoa que está praticando, o delegado, né, a pessoa que está praticando, é que responde pelo ato feito, é ele que está praticando, eu deleguei a ele essa parte. Então, quando ele fizer, a Lei 9784 também fala que ele vai motivar e colocar ali que ele está agindo por delegação e ele vai responder, não vai ser eu que vou responder. Agora, mesmo eu delegando, eu posso praticar aquele ato também, né? Porque eu deleguei que eu deixei de ser competente. Eu ainda tenho aquela competência, eu posso praticar aquele ato. Eu apenas deleguei aquela parte temporariamente àquela pessoa. Inclusive, é um ato que eu posso a qualquer momento revogar. Tá? Agora a gente lembra de mais um conceito do direito administrativo, que é a revogação. Como é discricionário, é um ato discricionário eu passar essa delegação àquela pessoa, como é discricionário, cabe o que? A revogação. Como também cabe a anulação se for ilegal. Se, por exemplo, se for uma competência exclusiva, é ilegal, não posso delegar. Então é anulação. Agora, no ato discricionário, cabe a revogação. A revogação, oportunidade e conveniência. Se eu vejo que não é mais oportuno e conveniente aquela delegação, eu posso revogar aquela delegação a qualquer momento. Então é importante, competência não pode ser delegada se for de competência exclusiva, mas em regra pode ter delegação da competência. Inclusive a 9784 diz que algumas coisas não podem ser delegadas, tá? Só um aprofundamento. Quais são as coisas que não podem ser delegadas? Tá? Atos de caráter normativo. Então, por exemplo, um decreto, tá? do Poder Executivo ali. Lembrando que os chefes executivos podem editar decreto. Então, ele editou um decreto, não pode ser delegado a outra pessoa editar aquele decreto. É um ato de caráter normativo. Tá? Uma decisão de recurso administrativo não pode ser delegado. Então, o cara é competente para decidir aquele recurso administrativo. A pessoa fez um recurso, que você estuda na 9784 também, recurso, fez um recurso, quem é competente não pode delegar a sua competência. Tá? E também não pode se delegar a sua competência exclusiva. Tá? Matéria de competência exclusiva não pode ser delegada. São as três ocasiões que a 9784 diz que não pode haver delegação. Uma delas entra aqui, competência exclusiva. Não pode se delegar. Presta atenção que daqui a pouco a gente vai ter uma informação que vai voltar aqui. Então, competência, finalidade. Finalidade. Então, o ato, a gente fez o ato. Primeira coisa, era competente? Era, a pessoa podia fazer. Já é um dos elementos que formam o ato. Finalidade. A finalidade se divide em duas finalidades. Tá? A finalidade imediata, que é a finalidade geral, e a finalidade imediata, que é específica, material ali do ato. A finalidade imediata é a própria finalidade que o ato deseja causar. Então, a multa, a própria finalidade é punir. Então, é uma finalidade imediata, que tem ali o seu efeito imediato na hora, punir. Agora, a finalidade imediata é a finalidade por trás disso tudo. Além de punir, aquela punição tem que atender ao interesse público. Então, se eu punir e não atende o interesse público, punir que eu não gosto daquela pessoa, não importa, eu não atendi o interesse público. Teve um vício de finalidade. Tá? Então, esse ato tem que ser anulado, porque não completou esse requisito de formação do ato administrativo. Entendeu? Então, aqui é importante, porque a partir disso, você ali na advocacia, qualquer coisa, você pode usar isso como argumento para anular aquele determinado ato. Então, competência, finalidade, forma. O que é a forma do ato administrativo? Tá? É um outro requisito, elemento de formação, e a forma é a exteriorização do que se vê na letra da lei. Então, tá ali a letra da lei, fala, é para fazer desse determinado jeito. Tá? Então, a gente exterioriza isso e faz, é a própria forma. Foi praticado com na forma do que diz a lei, é isso, a exteriorização do que se vê na letra da lei. É a forma. Tá? Competência, finalidade, forma, motivo. Motivos são os pressupostos de fato, é o pressuposto de fato e de direito. Tá? Então, motivo é o pressuposto de fato e de direito que motivam a prática do ato. Tá? Então, motivo, pressuposto de fato e de direito que motivam a prática do ato. Como assim?
pressuposto de fato. Então, vamos lá. Qual que é o fato? O cara completou 75 anos. Pressuposto de fato. Pressuposto de direito. A Constituição fala que na forma da lei complementar, né, vai ser aposentado com 70, na forma complementar, se vir 75 anos. Já tem a lei complementar, então, direito 75 anos, fato. Não, fato 75 anos, direito. A própria Constituição cita a lei complementar, como já tem a lei complementar, então tem o pressuposto de fato e de direito que motivam a praticar aquele ato. Então, você tem o pressuposto de fato e de direito que motivam, eu tenho mais um requisito elemento, então tá ok. Se não tiver isso aqui, como eu só posso agir de acordo com a lei, o ato vai ser anulado, tá? Porque tem uma ilegalidade na formação do ato administrativo. E o objeto é o próprio objeto, é o próprio objeto material desse ato. Então, por exemplo, uma multa, o próprio objeto material é a própria multa, tá? Então, se eu tenho tudo, mas não tenho a multa, esqueci de emitir, o ato não se formou, não tem nenhuma eficácia, tá? Então, conflito formal. O que é importante aqui? Existe também uma forma de arrumar esse ato. Mesmo se ele tiver uma ilegalidade, em 2 casos, há uma forma de arrumar o ato, mesmo com a ilegalidade. Então, se na prova falar assim, todo ato ilegal deve ser anulado, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Porque tem a forma de convalidação. O que é a convalidação? Arrumar um ato ilegal. Em 2 casos, no caso de vício de competência e vício de forma. Vício de competência e vício de forma pode ser convalidado, mas não pode ser convalidado se for competência exclusiva. Por quê? É por isso que eu falei para prestar atenção antes. Porque a competência exclusiva não pode ser delegada. Então, se não foi aquela pessoa, então ele delegou, por exemplo, tem um vício de competência exclusiva. Nesse caso, não pode haver a convalidação, que é arrumar esse ato. Vai ser ilegal e vai ser anulado e pronto. Não tem conversa. Agora, se fosse uma delegação, por exemplo, nem delegou, uma outra pessoa praticou aquele ato. Ela não era competente para praticar aquilo, mas não era uma competência exclusiva, tá? Foi ilegal. Então o administrador pode anular, como ele também pode convalidar, tá? É ilegal, não estou falando que é legal. É ilegal, ele praticou fora da sua competência, pode até gerar um abuso de poder, se vocês lembrarem antigamente. Mas, como ele praticou fora da competência e não é competência exclusiva, o administrador pode ir lá e convalidar aquilo, arrumar aquele ato. E a convalidação tem efeito ex tunc, tem que lembrar disso também. Lembra de tunc, tem que retroagir, porque retroage os seus efeitos. Então, é assim, aqui está a ilegalidade. Aqui está a ilegalidade. Esse pontinho é ilegalidade. Lá na frente, a gente foi e convalidou. Tem efeito ex tunc, porque vai voltar até aqui. É como se a lei já nascesse, se o ato já nascesse, essa competência já tivesse nascido legal. Mesmo ilegal, o efeito retroagiu e tornou o ato como se tivesse nascido legal. Então, competência, se não for exclusiva, pode ser convalidada. E a forma também pode ser convalidada se não for a forma exata que a lei está falando que é para fazer. Então, por exemplo, se a lei não falou, tem que ser exatamente desse jeito. Tem que ser, se não for, ilegal e pronto. Por exemplo, na 8429 de 92, que é a lei de improbidade, fala que o MP, o Ministério Público, obrigatoriamente tem que estar ali no processo. Mesmo que ele não tenha iniciado o processo, ele tem que estar no processo como fiscal da lei. Então, se ele não tiver, a própria lei fala, esse ato vai ser nulo. O que é nulo? A diferença de nulo e anulável. O anulável é esse ato que, embora ilegal, pode ser convalidado. Competência e forma. Competência se não for exclusiva e a forma se não for essencial para a prática do ato. Então, no caso da lei, a lei já está falando, se o MP não participar, esse ato vai ser nulo.
como vai ser nulo, o nulo é diferente do anulável. O anulável é anulável porque eu posso escolher anular ou convalidar, nesses dois casos. E o nulo, por exemplo, aqui, ó, tudo aqui é nulo. Se for uma competência, se for uma ilegalidade, uma finalidade, do motivo, no objeto, é nulo e pronto. Eu tenho que anular. Então, nulo é anulável. Então, lá na lei, embora seja forma, tá falando, tem que ser feito dessa forma. O MP tem que participar, tá? Mas está falando que aquilo é essencial, porque senão vai ser nulo. A própria lei já falou, vai ser nulo. Então, está falando lá, não importa se você vai fazer desse jeito ou não vai. Se você não fizer, vai ser nulo e vai ter que anular, não pode convalidar. É isso que a lei está falando, tá? De uma forma mais resumida, mas está falando isso. Então, competência e forma pode ser convalidado. Competência, se não for exclusiva. Forma, se não for essencial para a prática do ato. Se a lei não falar, olha, vai ser nulo. Tem que ser desse jeito, tá? Então, isso aqui é o que era importante falar. Então, lembrando, COFI e FOMOB, requisitos e elementos de formação da prática do ato. Os atos administrativos, eles, no caso de competência e forma, podem ser convalidados mesmo ilegais. Essa convalidação tem efeito ex tunc, volta, retroage e pode corrigir o ato e fazer como se ele não fosse legal, no caso de uma competência que não foi exclusiva e no caso de um vício de forma que não foi essencial para a prática do ato. Tá? Obrigado, acho que é isso. Tchau.